Ai, gente, olha só, eu já estou querendo mais 1 hora de programa aqui, já vi que a gente não vai falar nem a metade do que eu tenho vontade de falar. Muita coisa boa para a gente falar, né? Como falar sobre isso pode nos ajudar? Nos ajuda no dia muito, a dia, né? muito. Impressionante, impressionante. Eu queria voltar numa coisinha que você falou, porque também eu acho que é daquelas coisas para a gente deixar para a gente mesmo e para o nosso telespectador, né? Porque eu estava perguntando sobre se a gente pode controlar essas ações do inconsciente, né? A gente alimenta o nosso ser, vai colocando para dentro as informações e nas situações diversas a gente reage. E a pergunta era, a gente pode controlar esse tipo de reação? Pode. Pode controlar, né? Mas se é inconsciente, se eu reajo diante daquela provocação, né? Como é que isso acontece? O que nos faz controlar? Eu recomendo primeiro a busca de um profissional para ajudar nisso. Mas se for uma coisa muito cotidiana e muito simples, que não esteja te prejudicando a nível, né, que te atrapalha o seu bem-estar, a sua vida, você pode tentar se reeducar na sua própria casa, você mesmo. Revivendo aquelas situações e vendo o ponto aonde você estourou, o que te levou, o que te moveu aquela explosão de raiva que vai te fazer mal. Então você revive aquilo na memória e vai se policiando, vai se treinando, vai se reeducando. Agora, se for algo que já está te atrapalhando, que já está te incomodando o seu bem-estar na sua vida, você procura um profissional. Eu acho que é bem melhor ser assessorado nesse momento. Porque essa tomada de consciência, ela é importantíssima. Quando ele pega e refaz aquele caminho e ele repensa aquela situação e busca outras alternativas, tudo isso fica dentro da nossa memória, armazenada, essas oportunidades, né? Então, é lógico que a pessoa não vai ficar remoendo aquele passado, remoendo aquela situação toda, mas uma reflexão, o aspecto positivo dela. Uma tomada de consciência, uma questão positiva para trazer à tona o que te traz esperança, né? Então, isso daí é muito interessante, porque toda tomada de consciência, os neurocientistas dizem que é um adiamento de recompensa. O adiamento da recompensa, porque quando você faz de qualquer maneira, sem refletir a respeito, sem pensar, você quer a recompensa rapidamente, né? Então, todos os indivíduos com cérebros mais maduros são indivíduos que têm esse adiamento da recompensa. Calma aí, se eu fizer isso, não, eu não vou ter uma experiência tão positiva. Calma aí, deixa eu esperar um pouco mais, fazer de outra forma, ter domínio próprio daquela situação para ter uma recompensa muito melhor depois, mas é um adiamento da recompensa. Isso vale para aquelas pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo, eu grito mesmo, eu faço mesmo, eu dou chute na canela, eu sou pavio curto e acabou. Né? Esse é o meu jeito de ser. Né? Mas isso às vezes afeta o relacionamento, afeta o tratamento com os filhos, né? Afeta ela mesma, afeta ela mesma, é uma pessoa que vai ficando de lado, porque às vezes as pessoas não gostam de conversar, podem não dizer, né, de uma forma direta, mas de uma forma indireta, a pessoa vai ficando. Então, se eu tomo consciência de que eu sou uma pessoa, que eu tenho um comportamento às vezes de falar palavrão, disso, daquilo, eu estou pegando esse, mas tem tantos outros, né? De gritar, de ter respostas, de ser agressiva com os outros. Eu digo, não, pera lá, eu já sei que eu sou, então quando eu sinto que eu vou, eu começo a me conhecer e eu começo a lidar com o tipo de reação que eu tenho, dizer, eu não quero. Eu quero mudar a minha forma de ser. Isso é tomada de consciência. Tomada de consciência. Isso é amadurecer o seu cérebro, amadurecer suas atitudes e transformar os seus processos mentais. Isso é possível em todas as idades, sendo que, claro, o indivíduo que já tem mais idades, tem muitas experiências e já fez muitas vezes aquele percurso, ela aperfeiçoou o jeito dela. Então é um vinho. Conforme vai passando o tempo, ele vai avinagrando ou melhorando o paladar, né? Mas é possível. É importante para o telespectador entender que a impulsividade, a explosão, não torna ele mais macho ou mais dono da situação. Ou né, uma dona de casa que é ela que domina tudo, porque é explosiva e brava. Não, pelo contrário. Às vezes
a paciência e saber a tolerância, saber repensar os seus valores, também faz parte de uma pessoa que domina, que tem as rédeas na mão. E eu acho que é uma pessoa que é capaz de ter domínio próprio e reagir assim, ela consegue ter muito mais poder. Com certeza, vamos falar assim, né? Com certeza. Do que a pessoa que não consegue ter domínio das suas próprias emoções. É a dona do pedaço, né? O dono do pedaço. A dona em termos de pessoa. É dono do pedaço. Então, a importância, né? Não é à toa que a Bíblia tanto ressalta a importância do domínio próprio. Né? Do domínio próprio como um elemento capaz de efetivamente transformar vidas de uma forma completa. Porque né? quando você tem um domínio próprio, também acontece uma outra situação. Quando você amadurece o seu cérebro, você entende que o outro está num nível, num patamar de amadurecimento diferente do seu. Então você compreende o outro, tolera o outro, ajuda o outro. Por isso amar o próximo é você compreender as limitações do outro. Então nem todas as pessoas têm o nível de informação e de domínio próprio que você tem. Então se você tem, você é muito mais responsável pelo ambiente tolerável. Muito mais do que os outros. E os dois crescem, né? E todo mundo cresce, né? É um família cresce junto. A família cresce junto, todo mundo cresce junto, né? Quando um elemento consegue ter essa questão do domínio próprio e buscar fazer diferença e buscar transformar. Mas olha só, e a história do déjà vu? Como é que é esse negócio? O que tem a ver com o inconsciente? Olha só, tanto o déjà vu quanto a outra situação, que é você se sente aqui nesse lugar, eu sinto que são vidas passadas ou alguma coisa assim, né, que as pessoas vêm falando, tudo que a gente vê não é o que é realmente. Então, assim, a realidade, essa coisa de real, mundo real, é uma coisa super debatida dentro da psicologia, da filosofia, da neurociência, porque o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente percebe de mundo, não é o que é o mundo realmente. Então, assim, nós temos um delay, né, do que é o mundo e o que esse mundo vai ser processado dentro da cabeça de cada indivíduo. Então, os mundos são diferentes, as sensações são diferentes, então às vezes você tem a percepção que você já sentiu aquilo, já viu, ou nossa, eu já vi essa situação, é porque aquilo ali já tem um processamento diferente dentro do seu cérebro. Quando você tem uma tomada de consciência, é porque o seu inconsciente já pegou aquela informação, já trabalhou aquela informação dentro do seu cérebro com as outras memórias, é tudo muito rápido. Então, um indivíduo, ele não pode dizer, o mundo é do jeito que eu estou vendo, porque temos aqui várias pessoas e vários mundos estão aqui. Eu estou falando, a pessoa tem uma memória de alguma coisa, para isso, essas minhas palavras, esse meu pensamento vai bater de um jeito em você, nele, no telespectador, vai bater de maneiras diferentes, porque são mundos diferentes vivendo nesse mesmo planeta. Então, isso daí explica muita coisa. E também não explica, porque tem muita coisa que ainda não está explicada. Como é que o inconsciente funciona na tomada de decisão? Essa questão, né? Eu tenho que tomar uma decisão, estou dirigindo um carro para cá ou para lá, o que eu faço agora? É o médico que tem que tomar uma decisão. Como é que o inconsciente funciona? Ele é a base, ele está ali por trás. Então, o consciente usa o subconsciente para gerenciar essa comunicação, para não abruptar tudo ao mesmo tempo. E ele, de acordo com o treinamento, por isso que uma pessoa, se é, por exemplo, um motorista de ônibus escolar, que vai levar crianças, então tem que ser uma pessoa treinada para esse rastro dessa informação e ele ter tomadas de decisões seguras, firmes, com respostas seguras que estão contidas no inconsciente dele. Então você não vai dar um ônibus de escolar para uma pessoa que tem pouco treino e inexperiente. Ele não tem registro de consciência. Então a tomar a decisão dele tem todo o respaldo inconsciente. Ele não vai ter aquilo registrado, ele vai fazer a primeira que vier, sei lá, de um joguinho que ele viu, um impulso. Ele vai tomar impulsivamente uma decisão. E aí os resultados podem não ser controlados, porque é o inconsciente que fornece esse imediatismo ao consciente. A gente, assim, o tempo da gente está
voando mesmo, né? Mas eu ainda queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, né, dentro disso que você falou, e isso vem, como é que influencia, como é que o inconsciente influencia no nosso dia a dia, tem uma questão do Maslow, né, que ele diz do nosso processo de aprendizagem, que tem uma coisa assim, primeiro eu sei que alguma coisa funciona desse jeito, eu vou falar, mas eu quero perguntar para vocês como é que é essa história, né? Porque uma coisa, primeiro eu sei que mas aquilo eu não faço ainda de acordo com aquilo que eu sei. E aí tem toda uma escala, todo um processo para isso chegar. Eu acho que agora a resposta é ficar no nosso inconsciente e que aí quando chega lá acontece isso, né? Ficar no nosso consciente. No consciente. Por exemplo, a criança vai aprender a amarrar sapato, fazer laços, né? Então, o que essa criança já viu? Roupas com laço, já viu o pai dela amarrando o sapato dela, a mãe fazendo laçarote na cabeça, ela já viu aquela situação N vezes, aquilo está no inconsciente dela. Chama de arquétipo. Ela já criou. Já estão moldadas. Ela já criou aquela situação, ela já sabe, ela já viu pessoas fazendo, mas ela nunca fez. O que ela precisa fazer? Fazer. Então, treinar. Ela vai treinar como o motorista do ônibus ali, fazer diversas vezes, esquinas, estacionar, e ela vai criando esse montante de memórias, e aí quando ela precisa, numa tomada de consciência, alguma coisa rápido, o inconsciente dá a resposta para ela. Agora, se não tiver, não tem. Agora, o nosso inconsciente, nossa, nós já fizemos várias memórias e várias memórias que a gente nem tem noção. O nosso consciente vão ter várias informações que nunca vão vir à tona. E vão ser processos mentais de camadas enterradas do nosso cérebro que precisam ficar ali, porque senão a gente estaria cheio de informações. Entende? É um negócio muito fantástico. Deus é tremendo. Com certeza. Deus é tremendo. Com certeza, é tremendo. Fez uma máquina perfeita. É isso mesmo. É isso aí. A gente tem ainda uma coisinha, eu queria assim, resposta rápida. O Paulo vai me matar, mas tudo certo. A gente fala, a nível de desempenho, do dia a dia, da vida da gente, e eu gosto muito de usar isso, é por isso que eu quero falar, da questão de conhecimento, habilidade e atitude, né? Porque tem uma coisa, tem as coisas que a gente sabe, mas a gente sabe, mas se a gente não faz, a gente não consegue fazer, né? Eu vou fazer, eu erro. Quanto mais eu faço, mais eu ganho habilidade naquilo. Mas o que me faz ter uma atitude coerente ou de acordo ou alinhada com o conhecimento e a habilidade? Ou me faz ter uma atitude absolutamente diferente do conhecimento e até da habilidade que eu tenho, né? E que porque a atitude é o que nos move no dia a dia, independente do que eu sei ou do que eu sou capaz de fazer, é a atitude que faz diferença. Os neurocientistas adoram esse tema. Eu também gosto muito. Eu estudo bastante sobre essa questão e vários neurocientistas de várias eras diferentes falam a mesma coisa. Você precisa experienciar experiências diferentes. Quanto mais você faz aquela mesma ação, da mesma forma, todos os dias, aquilo ali fica como uma regra. Aquilo ali não se modifica. Apesar da gente ter um cérebro para modificar, a nossa natureza é do modificar, o indivíduo vai ficando cada vez mais restrito. Ele mesmo se restringe. Então, os neurocientistas dizem, você quer um indivíduo que tem uma atitude positiva, uma atitude de altas habilidades, são indivíduos que estão mais abertos a experienciar. São indivíduos que algumas pessoas vão chamar de curiosos, outros vão falar que são super inteligentes. São crianças, indivíduos, adultos que estão querendo experienciar outras possibilidades, né? Eu vou amarrar meu sapato, mas eu vou amarrar de forma diferente. Daí vem a inovação. Agora, tem também, junto nesse aspecto, o desejo, né? A pessoa que tem muito, por exemplo, tem muito advogado que forma, pratica, faz estágio, mas não consegue ter a atitude de ser um bom advogado. Tem jogadores de futebol que aprenderam a jogar futebol, jogaram a vida inteira, mas hoje estão obesos, não gostam de jogar. Então, por que leva isso? Por que leva a pessoa a não ter atitude? Um pouco também da autoestima, o desejo da pessoa. Se você também não desejar algo a fazer,
Você não vai fazer, não vai. Você não vai acessar porque você está bloqueando o desejo. Então, você quer a melhora, você quer a cura. Porque tem muita gente que vai no consultório, paga, ou médicos, amigos meus falam, o que mais tem é isso. O paciente vai, para, compra e não toma o remédio, não quer ficar curado. Né? Então, tem que ter o desejo interno. E eu acho que a fé ajuda isso. Ajuda e isso é de dentro para fora, né? Isso aí só a pessoa pode resolver, né? Não tem jeito. Gente, eu tenho que ir para o intervalo. Vou para o intervalo, eu acho que depois eu só tenho que dizer tchau para você. Mas vou para o intervalo, vamos lá.